Você vai acompanhar agora a videoreportagem do Marcelo Guedes contando toda a história do homem que foi preso, ex-jogador de futebol, que foi preso ontem na Bahia, no interior da Bahia. Ele é acusado de ter matado a facadas, assassinado a facadas a ex-esposa de 18 anos de idade no último domingo aqui em São Paulo. Veja todos os detalhes dessa história na videoreportagem do Marcelo. Acompanhe. Na tarde do último domingo, dia 22, Ana Cláudia Meli Silva foi vista ao lado do seu filho Gabriel, de apenas 1 ano, chegando no seu apartamento com o pai da criança, Janken Ferraz Evangelista. O casal, que já não vivia junto, voltava de uma partida de futebol entre Santos e Corinthians. 40 minutos após a chegada dos três no edifício onde Ana vivia com Gabriel, as câmeras de segurança flagraram o ex-companheiro saindo do prédio, acompanhado de seu filho Gabriel, tranquilamente no colo. Às 8h30 da noite, Ana foi encontrada por uma vizinha, caída no banheiro do seu apartamento, morta. A partir daí, Janken, principal suspeito do crime, começou a ser procurado pela polícia. Ontem, às 3h da tarde, ele foi encontrado no município de Teixeira de Freitas, interior da Bahia, na casa da sua mãe, e confessou o assassinato a facadas da sua ex-mulher. Gabriel está bem e Janken preso. Aqui ao meu lado, dona Ana Cláudia, mãe de Ana Lúcia, avó de Gabriel. 3h30 da tarde, o pai do Gabriel foi preso, né? A senhora se sente mais aliviada no momento de dor, a prisão dele? Sim, me sinto, porque eu temia pela vida do menino também, né? Porque ele poderia estar se sentindo muito acuado e cometer outra barbaridade. Mas o Janken, como é que era o Janken? Ele é uma pessoa desequilibrada agora ou ele já apresentava algo estranho? Olha, comigo, na minha casa, ele era uma pessoa gentil. Mas entre os dois havia muitas brigas, onde eu não me metia porque era briga de casal, né? Só que depois que ela foi morar com ele na Bahia, que eu acho que ele começou a mostrar mais o lado agressivo e desequilibrado dele. Por ela ou pelo garoto? Ele sentia ciúme de quem? Eu não sei se ele sentia ciúmes dela. Você acha, não é gozado por sentir ciúmes matar? Dizem que quem ama não mata, né? Mata, quem ama cuida. Então eu não acredito que matou por amor, por ciúmes. Eu não acredito nisso. Por falar em cuidar, o seu neto, nesse instante, encontra-se no lar da avó paterna, mãe do Janken, do criminoso. Ele está em boas mãos? A senhora se dá bem com a mãe do Janken? Eu acredito que está em boas mãos. Eu acredito que ela cuida bem, sim. E ela também está vivendo um drama? Com certeza. Olha, pior que o meu. Porque eu perdi minha filha para Deus. E ela perdeu o filho dela. Vai pagar aqui e sabe-se lá onde, né? Vai pagar aqui e vai pagar lá. Então a dor dela é muito grande e acredito que ela também esteja sofrendo muito pelo filho e pela minha filha. Para terminar, dona Ana, no meio de toda essa confusão, a gente nunca espera um momento como esse na vida nossa, né? A gente é pego de surpresa. Não se espera isso. Não, eu não esperava. Não, isso não se espera. É uma dor terrível. É que eu tenho muita fé em Deus. Deus esteve presente no meu coração todos esses momentos. Eu tive muita fé, tenho muita fé. Então fui sustentada, fui amparada. E eu sabia que o meu neto ia aparecer.
Aqui do nosso lado, o Dr. José Beraldo, advogado da família de Ana Lúcia. Agora, com a prisão do pai de Gabriel, quais os próximos procedimentos, doutor? Na verdade, o próximo procedimento é entrar como assistente de acusação ao lado do Ministério Público para que ele seja julgado perante o Tribunal do Júri Popular, porque ele cometeu um crime hediondo triplamente qualificado e ele tem que ser julgado pelo Júri Popular, como por esse crime de homicídio e por subtração de incapaz. E estamos também em busca da liminar para buscar Gabriel e ficar com a sua avó, com a mãe da vítima. Quem ama, mata? Na verdade é o seguinte, quem ama não mata, mas a paixão faz matar, porque a paixão e o ódio caminham juntos, na verdade. Agora, levantar um crime passional, dizer que matou porque estava imbuído de violenta emoção, isso não escusa de pena. E dizer que fez uma besteira com uma exculpante, também não. Na verdade, eu sempre digo, aquele que ama realmente, respeita. A vítima deu a vida. O réu, ou seja, o Genk, ele tirou a vida. Agora, veja só você, ele tirou a vida até do próprio filho, do pequeno Gabriel, que poderia sonhar ter um pai. Qual o filho que não tem o pai com o super-herói? E eu acredito que agora ele na masmorra, no cárcere, ele irá refletir. Não foi uma besteirinha, foi um crime bárbaro, cometido com requintes de crueldade. E nossos legisladores devem o quê? Promover leis mais severas. Como é que fica isso? A criança está vindo para São Paulo, a avó está indo para Bahia? A nossa preocupação é com a criança, mas nós temos notícia que a avó paterna aqui, eu vou lhe dizer, cuida bem da criança. E deve estar sofrendo também, né, doutor? Não tenha dúvida, eu costumo dizer o seguinte, que a mãe de uma vítima, ela sofre, mas a mãe de um assassino, eu já vi, inclusive, como advogado criminalista, especializado no júri, dizer assim, a mãe de assassino, preferia ver o meu filho morto do que vê-lo a ferros, a preso. Nós estamos recebendo hoje no estúdio o Dr. Rogério Padovan, que é médico, e também o advogado dele, Dr. José Beraldo. Para você entender melhor essa história, você vai assistir a uma reportagem sobre a Ana Paula. Ela esteve aqui no programa no último dia 13 e ela passou por uma cirurgia com o Dr. Rogério e nós vamos conversar com ele hoje. A Ana Paula fez algumas denúncias e hoje o Dr. Rogério tem o direito de se defender dessas denúncias. Antes, assista essa reportagem e entenda um pouquinho melhor essa história. Ana Paula sempre foi vaidosa, gostava de estar bonita, mas se achando um pouco acima do peso, resolveu fazer uma lipoaspiração. Ela só não imaginava que o sonho de ficar bela se tornaria em um pesadelo. O médico foi indicado por uma amiga. Ele era um cirurgião plástico, que era uma pessoa renomada, que era um especialista, que era nutrólogo. E aí eu me interessei. Aí ela falou que ela poderia marcar uma consulta para a gente estar indo lá, ele me avaliando e tá vendo o que era possível ser feito. Ela estava confiante. O especialista que iria operá-la era Rogério Padovan, o participante da 5ª edição de um famoso reality show. Aí ele veio, me avaliou, aí ele falou, né, sugeriu fazer uma hidrolipoaspiração e falou que era uma cirurgia, né, simples, rápida, via ambulatorial e que não, como que eu posso dizer, que os resultados seriam ótimos, que eu ficaria feliz com os resultados. Pelo fato dele ter participado de um reality show, ele te passou confiança, te passou credibilidade? Na realidade, tudo partiu através da indicação da colega mesmo, entendeu? Ela é amiga dele, ela indicou outras pessoas que não tiveram problemas. Então, isso faz com que você tenha o quê? Um pouco mais de confiança.
No dia 9 de janeiro do ano passado, após ter feito todos os exames necessários, Ana Paula chegou à clínica para ser operada. Olha, a partir do momento que eu entrei, né, dentro da sala de cirurgia, que impulsionou o acesso e foi feita a medicação, eu já não vi mais nada. Segundo o meu marido, por volta de umas 10 horas da noite, o Rogério foi até ele, falou que eu estava de alta e me entregou a ele. Eu fui numa cadeira de rodas. Segundo meu marido, eu ainda estava dormindo, sedada, não falava, sabe? Não estava fora de si, não estava conseguindo andar, tanto é que foi na cadeira de rodas. E, com auxílio, ele me colocou dentro do carro. E eu vim embora para casa. Ela lembra que foi liberada sem medicação ou receita de antibiótico. Em casa, mal podia ficar em pé. Quando eu cheguei aqui na minha residência, nem do carro meu marido conseguia me tirar. Ele entrou, pediu que o meu pai ajudasse a me tirar de dentro do carro. Me tirou de dentro do carro, tanto é que eu não vim para minha casa, fiquei na casa da minha mãe. E lá eu acordei só no outro dia, por volta de meio-dia. Como você estava se sentindo? Assim, quando eu já acordei assim, meio fora do ar, meio desnorteada. Eu acordei com dores, sentindo muita dor, toda molhada. Pelos orifícios estava saindo bastante líquido e junto com o líquido, sangue. Eu já estava com febre também. Aí a minha mãe chamou a vizinha para me ajudar a pelo menos tomar um banho. Aí ela foi tentar me levantar para tomar um banho e eu não consegui nem ir ao banheiro para tomar o banho. Dei uns 2, 3 banhos nela, fiz vários curativos nela, fui visitá-la no hospital quando ela estava em coma, praticamente morta, né? E todos os vizinhos aqui ficaram muito sensibilizados. A gente abriu várias campanhas de oração, porque todos os médicos disseram que era só um milagre para que ela saísse do hospital viva. Ana Paula voltou à clínica. Segundo o médico, aquela era uma reação normal, mas de madrugada ela começou a sentir falta de ar e a perder os sentidos. Ana Paula foi levada às pressas para o hospital, onde ficou 7 dias em coma. Eles falaram que que foi uma infecção generalizada que eu tive. E para minha família, eles falaram que, infelizmente, não tinha o que ser feito, porque o meu quadro era muito grave e ao invés de eu estar melhorando dia a dia, pelo contrário, a cada dia que passava, eu estava piorando e não melhorando. Em algum momento, alguém disse para você se foi erro médico ou se foi uma reação do seu organismo? Não, eu não posso afirmar nada que, ninguém chegou a falar. Você correu o risco de morrer? Sem dúvida, né? Eu fiquei 7 dias em coma induzido. Os próprios médicos afirmaram que, só um milagre. Inclusive, no último dia que eu estive internado, no dia 22 de janeiro, um médico que me atendeu na entrada na UTI, ele foi até o quarto e falou para mim, olha, eu não poderia deixar a senhora embora, e isso até me emociona, sem poder falar com a senhora, porque o que aconteceu, eu como médico não sei explicar, mas o milagre de Deus, com tudo que a senhora teve, a senhora hoje está viva. Ana Paula estava viva, mas não livre das sequelas da infecção. Fiquei muito tempo ainda debilitada, eu fiquei mais de um mês sem conseguir falar, sem conseguir andar direito, né? Porque eu fiquei muito debilitada. Quais os outros problemas que apareceram depois? No decorrer de todo esse processo, porque durou em torno de janeiro até o mês de setembro praticamente, que a minha vida virou um turbilhão. Eu tive queda dos meus cabelos, os meus cabelos caíram, eu tive a perda de 2 dentes também, né? Então, isso sem contar hoje, né, as lesões que eu ainda tenho nas minhas costas, as dores que eu tenho, que eu não posso abaixar. Hoje eu tô mais limitada. Antes, eu costumo dizer, né, para as pessoas que eu falo antes eu era uma pessoa totalmente saudável. Hoje eu sou uma pessoa um pouco mais debilitada. Quando eu vim para casa eu tive 2 pneumonias. Então, foi um processo literalmente sofrido. Um processo dolorido. Seu corpo tem marcas?
Sim, tenho. Eu tenho 2 marcas nas costas, nos flancos, né? Tenho a marca também da cirurgia. Após a alta, ela procurou Rogério, mas não recebeu explicações. Ana Paula pediu para que o médico devolvesse os cheques dados pela cirurgia, no valor de R$ 2.500. Eu assinei um recibo, um contrato, que no momento eu nem, como se diz, eu não estava nem prestando atenção, eu não estava nem preocupada com isso. Porque eu estava preocupada em quê? Em tentar sanar os meus problemas. Mais tarde, num outro momento, foi que eu fui observar que o quê? Eu assinei o contrato e com isso, dizendo que nós estávamos quites, entendeu? Ele havia pagado, né, devolvido os cheques e os problemas teriam sido sanados. Qual foi o valor da cirurgia? Então, foi em torno, acho que de 2.000, aproximadamente, 2.350 por conta da indicação dessa colega. Mas depois você ainda gastou muito mais com a sua saúde? Não só gastei, como nos dias de hoje ainda gasto. Porque assim, foram os gastos primeiramente com todos os remédios. Os remédios que eu tive com pneumonia, as feridas das minhas costas que eu gastei com gás, com luvas, com remédio, com pomadas. No segundo momento, um outro tipo de curativo que eu usei nas costas. Então, assim, foram muitos gastos. Você também ficou 8 meses sem poder trabalhar. Sim, eu fiquei afastada, né, recebendo pelo INSS durante 8 meses. Eu voltei, né, às minhas atividades há exatamente 5 meses. E se eu te falar que até os dias de hoje a minha vida ainda está de ponta cabeça, a minha vida financeira. Por quê? Nesses 8 meses o meu pagamento ele foi muito a menos do que eu recebia. A enfermeira entrou em contato com a vigilância sanitária e descobriu que no dia de sua operação, a clínica estava parcialmente interditada por apresentar algumas irregularidades, inclusive na esterilização. Qual a explicação que o Dr. Rogério deu para isso? Foi uma fatalidade. Ele sempre me fala que foi uma fatalidade. Doutor Rogério já está aqui no estúdio do Bom Dia Mulher e vai conversar conosco daqui a pouquinho. Ele tem o direito de se defender e daqui a pouco vai fazê-lo. Nós queremos saber o que ele tem a dizer a respeito deste assunto. Agora, vamos voltar a falar com o Paulinho. Vamos voltar a conversar com o doutor Rogério. Aliás, vamos conversar com ele agora. Ele também estava assistindo a reportagem junto com a gente. E o que eu quero deixar bem claro, tanto para o doutor Rogério como para o doutor Beraldo, é que nós mostramos a denúncia e sabemos que você tem todo o direito de se defender. Nós tentamos conversar com o doutor Rogério na época da reportagem, ele não pôde nos atender. E nós sabemos também que fatalidades podem acontecer numa cirurgia. Acabamos de conversar com o cirurgião plástico, não sei se você viu, e ele dizia isso na questão da Andréia, que sempre podem acontecer problemas e justamente por isso é preciso uma série de exames. Mas a Andréia atribui, a Ana Paula atribui a você todos esses problemas. E vendo as imagens, a gente fica um pouco chocado, né, doutor? Isso aí, com você certeza, deve concordar comigo. E eu queria saber quando você vê, o que você acha que pode ter errado mesmo em algum momento? Na verdade, olha, se você me permite, essa questão de tempo, é evidente que eu vou passar a palavra ao doutor Rogério. O escritório de advocacia do Dr. Ademar Gomes, que é o líder, nós somos assistentes do Dr. Ademar Gomes, preocupou-se em primeiro lugar de fazer a prova. Qual é a prova? Fazer uma perícia através dessas fotografias, desse vídeo e comprovar efetivamente, do ponto de vista da literatura médica, jurídica e legal, que não houve nenhuma falha por parte do Dr. Rogério. De modo que esse período todo, eu diria um long time para surgir ou aparecer, retornar, ele só veio agora porque o caso só veio agora depois de 1 ano que apareceu. E o Dr. Rogério realmente, nesta questão toda que nós queremos deixar bem claro, inclusive já informou o Conselho
Regional de Medicina do procedimento que houve, está devidamente protocolizado. Então, em primeiro lugar, como advogado, como assistente do Dr. Ademar Gomes, nós queremos agradecer o que é esta oportunidade do Rogério poder a público vir a público esclarecer efetivamente o seu procedimento, que foi completamente ético. Doutor, antes de passar para o doutor Rogério, que tipo de procedimentos foram tomados até para que vocês pudessem defendê-lo e pudessem saber exatamente o que aconteceu e que realmente não houve um erro por parte dele? Que tipo de procedimento é feito? Na verdade é o seguinte, a advocacia aí está sendo preventiva. O doutor Rogério apenas procurou os advogados, porque todos sabem, nesse tempo, nesse período todo, o doutor Rogério viaja muito, inclusive para o exterior, é um profissional renomado. É um profissional já há 10 anos, né? No que diz respeito a todo o procedimento, o doutor Ademar Gomes está aqui fazendo um estudo através da equipe toda dele, qual tem a honra de fazer parte, o quê? Para saber, no momento exato, o que nós vamos adotar, quais as medidas, porque nós lamentamos o fato, só que deixar claro que a lipo que o doutor Rogério fez, apenas, eu colocaria assim, na literatura médica, o doutor Rogério explica, foram 2 pequenos furos, vamos colocar aqui, que não há nenhum vestígio, nenhum resíduo, nenhuma cicatriz deixada. Agora, isso foi resultante de uma outra cirurgia dias após e que um hospital público fez. E se há algum fato neste aspecto da cirurgia, dessa cicatriz, que o doutor Rogério lamenta e deu toda a assistência a ela deve procurar seus direitos, mas quem deixou aquelas sequelas não foi o doutor Rogério. Então, doutor Rogério, na verdade, a princípio, então, pelo que eu entendi, o que houve foi uma inflamação naqueles pontinhos. Deixa eu te explicar. Ela realizou uma hidrolipoclase aspirativa, que é um procedimento estético. Que é como uma lipoaspiração ou uma hidrolipo? Uma hidrolipo. Tá. Foi realizado num local de procedimento estético legal, com todo o aval possível, com anestesista. Foi feito todo pré e pós-operatório adequado para essa paciente. Só que cada organismo de cada paciente reage perante uma cirurgia de determinadas formas, certo? Pacientes podem ter uma reação inflamatória local, pode ter dor local, pode ter um estado febril que aumenta a temperatura local. Foi o que ela teve, que é normal, em 24 horas. A partir daí, ela procurou um hospital, aos meus cuidados, nesse hospital, para ter maior cuidados clínicos e ver realmente de onde vem essa dor, que é um pós-local, que realmente acontece após cirurgia. Só que a equipe cirúrgica deste hospital, em menos de 24 horas, resolveu intervir cirurgicamente nessa paciente por conduta deles. Nessa cirurgia, ela teve uma anestesia geral, ela teve uma cicatriz. Então, em menos de 24 horas dela ser submetida à hidrolipo com você, ela foi a um hospital que estava só com dor. Só com dor. Ela, vamos imaginar que ela pudesse ter sido medicada. Com certeza. Mas ela foi internada e refizeram a cirurgia? Refizeram a cirurgia dela para tentar achar algo que não havia. No entanto, o resultado dessa cirurgia foi uma laparotomia branca. O que é isso? Não havia indícios de nenhum tipo de complicação. Do ponto de vista jurídico, legal, se você me permitir, até esclarecendo, no meu entendimento, no entendimento do escritório do Dr. Ademar Gomes, qual é? Ainda há pouco tempo, o Dr. William Manajás, que faz parte também da assistência do Dr. Ademar, nós levantamos o quê? No meu entendimento, esse aspecto legal, essa segunda cirurgia foi para constatar se efetivamente houve erro médico. Não houve erro médico. Doutor, e mesmo assim você devolveu o dinheiro para ela? Depois disso, eu fiquei 6 meses com essa paciente. Mas você ficou sabendo que ela foi submetida a essa cirurgia no hospital? Foi sem minha vontade, que eu estava no local, entendeu? Agora, a indicação clínica cirúrgica é uma indicação da equipe cirúrgica, entendeu? Entendi. Se houve ou não, eles que têm que responder sobre isso aí. Você entendeu? Então, aquelas cicatrizes todas que nós vimos na reportagem... Foi proveniente de uma segunda cirurgia feita em menos de 24 horas. Entendeu? Entendi. Em um hospital público, entenda-se essa segunda cirurgia, vamos colocar assim, o escritório da advocacia, o Dr. Ademar Gomes, há mais de 30 anos tem se preocupado essa questão da literatura em casos de erros médicos.
evidentemente que foi levantada, já foi determinada uma perícia nessas fotografias, o quê? Em hipótese alguma pode-se ventilar a responsabilidade em face do médico Rogério, como que o ato dele tenha havido o nexo causal de sua conduta, da operação, com aquelas cicatrizes, aquelas sequelas deixadas que nós lamentamos efetivamente. Tanto que após toda essa lipo, quando ela passou por esse problema e restou-lhe essas cicatrizes daquele hospital que a operou por uma questão de ética, não vou mencionar o nome, efetivamente ele colocou-se à disposição e colocou-se à disposição dela até para reparar. Agora, doutor, quando ela sentiu dor, ela ligou para você? Tentou... Isso. Daí em menos de 12 horas avaliei o paciente, deixei o paciente no meu consultório, ou seja, na clínica, com toda a parada, médico, orientação, estava bem e foi para casa. Só que menos de 24 horas, ela acabou sendo atendida no hospital, no qual eu estava lá, e sem a minha vontade... No hospital público você estava? Isso, estava lá junto, operaram a paciente por condições da própria equipe cirúrgica local. Daí veio as complicações, foi o dente quebrado. E ela sabia que ia passar por um outro procedimento? Aí é uma equipe, quem decide são eles, Depois, entendeu? fora do ar, eu vou pedir para que vocês deixem pra gente o nome desse hospital, que nós vamos entrar em contato também. Porque você era, na verdade, mesmo eles estando, mesmo ela estando no hospital público, você era o responsável pela paciente. Certeza, então eu entendo, nesse caso, e pode ser uma coisa até que a Ana Paula não saiba. Não saiba diretamente dessa forma que você não estava, que você não autorizou, na verdade, essa cirurgia. Após 6 meses pós-cirúrgico, eu tratei das cicatrizes dela. Então ela entrou em coma depois dessa segunda cirurgia, doutor, é isso? Isso, no hospital. No hospital. Você chegou a vê-la nesse período? Fiquei todos os prontuários, eu prescrevi 2 vezes por dia. Fiquei durante esse período até 6 meses pós-cirúrgico com a paciente. Quer dizer, então eles fizeram a cirurgia, mas depois deixaram ela... Deixaram comigo, tirei todos os pontos, cuidei da cicatriz e me propus a reparar a cicatriz deixada pela segunda cirurgia. Porque eles cortaram mesmo toda a barriga dela, né, doutor? Que não é normal esse procedimento. Se é normal ou não, é uma indicação cirúrgica deles, entendeu? Olha, recentemente a literatura médica tem despachado, e eu já há 28 anos, há 30 anos eu tenho lidado isso com casos de erros médicos e nos tribunais. Recentemente a senhora, uma senhora, me perdoe, quase até relatei o nome dela, foi encontrada uma tesoura baixo ventre. Foi publicado, foi mídia nacional. Doutor, mas o que nos chama atenção nesse caso é porque ele era o médico. Veja bem, essa segunda cirurgia, então no nosso entendimento, e isso já está comprovado, essa segunda cirurgia foi para efetivamente se constatar se houve alguma incúria, alguma falha, algum procedimento não adequado do doutor Rogério. Isso não foi constatado. Doutor, nós temos também a palavra, uma entrevista com o advogado da Ana Paula, e eu quero que o senhor preste atenção daqui a pouco nessa reportagem, até para que nós possamos fazer para que o senhor possa rebater o que ele está dizendo. Mas eu acho muito importante esclarecer isso, porque a pessoa com dor, está internada, muitas vezes não sabe e acusa, não que ela não saiba e acuse sem saber, mas às vezes não tem dimensão. Eu tenho certeza que o desejo da Ana Paula, até com a reportagem, não era acusar alguém, mas era voltar a ser. Foi como ela falou, como todos né? falaram, foi uma fatalidade. No ano passado eu estive no Congresso Mundial de Cirurgia Plástica, no qual fui um dos palestrantes, cirurgia plástica e estética, e lá falou muito de complicações e probabilidades. Se você fizer uma cirurgia com um profissional gabaritado, num hospital legalizado, com certeza probabilidades existem, mas são mínimas. É verdade. Doutor, só um minutinho, nós vamos voltar a conversar sobre isso. Perfeito. Agora vamos dar uma dica de saúde também. Agora você vai acompanhar, e eu quero também que o doutor Rogério e o doutor Beraldo acompanhem a entrevista que nós tivemos com o doutor Tiago, que é o advogado da Ana Paula. E preste atenção, você também que está em casa, até para você entender melhor o que está acontecendo. Eu era uma pessoa saudável, hoje eu já não sou. De lá para cá, as perdas maiores, né? Tudo que eu já perdi, tudo que vem acontecendo, né? E não só a mim, mas também a minha família, os meus amigos. A minha vida mudou. Mudou para uma pior. Ele me devolveu, né, o dinheiro que eu já tinha pago e devolveu os cheques que eu havia dado. No entanto, junto, né, quando eu fui procurá-lo e falar, porque assim, em virtude de tudo que já havia me acontecido, como que eu poderia estar pagando por uma coisa que me deu mais gastos do que o esperado?
E aí ele falou que ele ia falar com os proprietários da clínica e ia ver a possibilidade. Nós já demos entrada na esfera administrativa com uma reclamação na Secretaria de Vigilância Sanitária, em virtude da clínica estar interditada e não poderia ter ocorrido a cirurgia na clínica. Entramos com reclamação, com uma denúncia no Corém para ser apurada a responsabilidade do médico. Já entramos com um boletim de ocorrência para ser apurada a esfera criminal e vamos entrar com uma ação de reparação de danos. Doutor, o senhor ouviu, vão entrar com uma ação de reparação de danos e outras ações. Como é que vocês vão lidar com isso? O que vai ser feito nesse caso? Esse caso é uma excelente oportunidade, como disse, nós estávamos esperando, a doutora Ademar Gomes colocou bem, nós estávamos esperando, é uma excelente oportunidade para que o Rogério prove e demonstre que ele atuou com lisura, dedicação, com esmero, porque a preocupação do Rogério, em primeiro, é o paciente. Segundo, ele sempre foi preservar o seu órgão de classe, que muito tem prestado, ou seja, ele sempre cumpriu e respeitou o juramento de Hipócrates. Ele sempre colaborou. Agora, essa questão de reparação de danos, evidentemente que o advogado, meu caro colega, ele tem o direito de buscar, sim, indenização civil. Só que ele sabe as consequências da via regresso. Evidentemente, não se pode litigar com má fé, não se pode litigar, buscar uma indenização, porque se trata de um médico famoso, porque se trata de um médico bem-sucedido financeiramente, enfim, após um ano. Vejam bem, após um ano e de um fato agora que ele veio aqui a público por se tratar de um programa televisivo altamente conceituado, e eu peço, por favor, à direção do programa que preserve este vídeo para que nós possamos apresentar, para que o escritório da Advocacia Ademar Gomes possa apresentar perante os tribunais. Boletim de ocorrência não há nem um crime, não houve negligência ou imprudência por parte do Dr. Rogério. E eu deixo bem claro, várias celebridades, eu te coloco, eu pedi para ligar para a produção, ligaram para nós, para o nosso escritório, postergando, queriam estar presentes hoje aqui, que foram e são pacientes do Dr. Rogério. De modo que essa questão de buscar, que está muito na moda, essa questão de buscar danos morais, pode buscar os danos morais, assim a lei permite, mas busque contra quem de direito, ou seja, todos perceberam o ato cirúrgico proposto, realizado nos padrões éticos, tomadas todas as cautelas antes, durante e o pós-cirúrgico pelo Dr. Rogério, que se fez presente ao hospital, inclusive acompanhando a paciente, para saber qual o tratamento adequado, e ela só foi naquele hospital, diga-se de passagem aqui, para uma questão de uma tomografia computadorizada, que ao que me parece, não fizeram, portanto não precisava, me permite, eu sinto muito pela família, mas há que ter cautela para juridicamente se colocar. Eu digo bem realmente, não houve erro médico, não houve incúria médica, deve buscar contra quem de direito. Nós temos provas e elementos nesse sentido, de modo que eu encerro só num aspecto desta questão do que? Dr. Rogério, estando presente ao hospital, a preocupação outra não era acompanhar a paciente. A partir do momento em que tirou o paciente do Dr. Rogério, a atribuição passa a outra equipe. A responsabilidade civil, penal, criminal e ética passa à equipe daquele hospital, e o Dr. Rogério não pode invadir sem ser convidado por aquela equipe ou sem ser solicitado pela paciente a entrar, de modo que abriram toda a paciente, não constataram que houve erro, ou seja, foi evidenciado que não houve qualquer falha ou erro médico, tanto que ela disse, não posso dizer se houve erro médico. É por isso então, que a nossa produção aspecto vai procurar o hospital e vamos saber também o que realmente aconteceu, e aconteceu a revelia daquilo que o Dr. Rogério tinha pedido. E eu quero agradecer muito a participação do doutor aqui, por ter vindo, é esclarecedor, porque nós não sabíamos desse lado da história e nós vamos continuar acompanhando com certeza. Doutor Beraldo, muito obrigada. Eu só encerro dizendo, a clínica, o ato cirúrgico, a sala cirúrgica, ao contrário do que disse o meu nobre colega,
não estava interditada. É um médico conceituado, de notável saber. Eu diria o seguinte, que tem, sobretudo, cuidar e zelar pelos pacientes. Então, nós agradecemos essa oportunidade. Eu estou aqui para qualquer ocasião, responder aos fatos. E obrigado pela oportunidade aí, por poder explicar o que realmente aconteceu. Obrigada a você, doutor, por esclarecer tudo o que aconteceu aqui pra gente. Agora vamos... Estamos no mesmo país, né? Nós vamos ver essa reportagem do Tony Castro agora. Sônia Abrão, neste momento vem chegando advogado, dona Ana Lúcia, William, doutor Beraldo, eles que vão tentar agora uma audiência de reconciliação. Sim, nós, nesse dia 31 de março, nós achamos por bem uma audiência de conciliação, porque vai ao encontro dos interesses da criança. E nós vamos agora entrar nessa audiência, posteriormente, né? Doutor Beraldo, dona Ana Lúcia, quer dizer, como é que está o sentimento? Você acredita que vai conseguir essa conciliação para poder levar o netinho para São Paulo? Acredito na justiça baiana, acima de tudo, né? Eu tenho fé, muita fé. A Valda, que é a mãe do Janken, e também o Roberto, o pai, como é que foi esse encontro, esse último encontro? Amigável. Vocês puderam dizer o quê? Não, nós não tocamos em assunto, não conversamos nada, né? Porque eu fui lá hoje exatamente para ver o meu neto. Nós não conversamos nada. Como é que está o Gabriel? Tá bem. Os advogados que acompanham a avó adotiva do pequeno Gabriel chegando aqui ao Fórum de Teixeira de Freitas, e mais um dia de audiência, de conciliação, com o objetivo de conquistar, de conseguir a guarda compartilhada da criança. Aqui é a dona Ana Lúcia. A audiência foi marcada para as 11 horas, já mais de 2 horas de espera. Mais de 2 horas. Nem começou. Nem começou. É uma batalha que a senhora vai continuar lutando. Vou. Enquanto a mãe da Ana Cláudia fica aqui aguardando do lado externo, a mãe de Janken está numa sala com ar-condicionado aqui dentro do fórum. Ela que continua aqui nessa sala. Quem está falando? Ô, doutora, a gente queria falar com a dona Valda. Eles estão aqui? Deixa eu ver se ela vai falar com a gente. Trancado? Quem está aqui, ó? Sempre elas estão aqui. Até aqui. Eu queria saber se ela vai falar com a gente. Ela está muito abalada. Portanto, não. Essa sala com ar-condicionado, a mãe de Janken fica. Enquanto isso, a mãe de Ana Cláudia passa mal do lado de fora do fórum, nessa audiência que ainda não começou, audiência de guarda compartilhada, que a gente vai acompanhando aqui no município de Teixeira de Freitas. Ela continua aguardando esse momento que é importante, já que a guarda compartilhada daria o direito às duas avós a terem contato com o pequeno Gabriel. Sônia Abrão, Eric, 2 anos e 8 meses, uma criança que acabou perdendo a vida, e a pessoa que acabou matando seu filhinho, quem foi? Janken, evangelista, né? Janken. O Janken. O mesmo Janken que agora responde o crime de homicídio contra Ana Cláudia, já teria cometido esse crime. Ele que matou o seu bebezinho, o seu filho, Eric, de que forma? Atropelamento, né? Ele perdeu a direção da motocicleta, subiu em uma calçada
mais ou menos 1 metro de altura, né? Segundo disseram, ele estava fugindo de um outro atropelamento, que eu não tenho provas, e acabou fazendo vítima o meu filho, machucando um outro filho meu de 3 anos e um sobrinho de 2 anos e 3 anos também, e a minha cunhada, mãe do meu sobrinho. 4 pessoas que ele atropelou ao mesmo tempo. 4 pessoas no atropelamento múltiplo, ele que estaria em fuga de outro atropelamento. Segundo foi o que eu fiquei sabendo, e não cheguei a apurar para saber, né? Mas foi o que eu fiquei sabendo, que ele estava fugindo já de um atropelamento. Aqui os documentos que mostram o inquérito que foi instaurado, só que a grande surpresa, o grande trunfo de Janken foi que ele, na época, deu o nome do irmão. Na época está aí como José Roberto Evangelista, né, de 16 anos, menor. O pai e a mãe respondem por esse processo, que está na justiça até hoje, nada resolvido. A indignação dessa mãe que perdeu o filhinho de 2 anos e 8 meses, ela que está aqui no fórum acompanhando todas as notícias, o momento em que a mãe de Janken vem até o fórum, quer dizer, a mãe do Janken, que está aqui agora nessa questão da guarda compartilhada, ela é que responde pelo crime do Janken de homicídio culposo contra o filhinho da senhora. Isso. É ela e acho que o pai dele, né? Para se safar do crime, ele deu o nome do irmão, que na época era menor, tinha 16 anos. Ou seja, ele tentou se passar por outra pessoa e todo o processo foi feito em nome de outra pessoa, do irmão menor de idade, sendo que foi ele que cometeu o crime. Foi ele, né? Agora a gente acabou descobrindo, né, por esse outro homicídio que aconteceu, né? A gente acabou descobrindo que na época ele não era de menor. Passou por de menor, né? Se passou por menor, na época ele tinha 20 anos. Pensando bem, vendo aí, né, a data, ele tinha já seus 20 anos. E a mãe do Janken, ela que, sabendo de tudo, o que ela fez? Ela ocultou, né, porque ela viu todo o meu sofrimento, ela acompanhou e ficou quieta. Ela não, quer dizer, ela defendeu o filho dela, não olhou ao meu lado, em momento algum, né. E o Eric, o bebezinho que a gente pode ver nessa foto. Uma criança de apenas 2 aninhos de vida. E o Eric, seu filho, fazendo falta? Como é que é a sua vida sem seu filhinho? É muito triste. Levou uma tragédia pra tua vida? Uma coisa sem volta, né? A mãe que agora chora, são lágrimas que já correm nesse rosto há muitos anos, já que o crime aconteceu no ano 2000, na época Janken tinha 20 anos de idade, mas se passou por menor de idade, como se ele tivesse 16 anos, usando a identidade do irmão, José Roberto, que está preso também por homicídio. Ele, depois de ter atropelado uma pessoa, acabou provocando esse atropelamento múltiplo, 4 pessoas que são atropeladas. E agora a senhora chora, e até agora o que aconteceu? O que a justiça fez até agora? Ainda nada, né? Nada. 9 anos e nada. 9 anos e nada. Só a minha tristeza no final, né, do ano, todo 24 de dezembro, a minha tristeza aumenta. Aconteceu na véspera de Natal, uma época de alegria. Na véspera de Natal, a senhora acabou perdendo seu filho. Foi isso que aconteceu. Bebezinho, 2 aninhos, cheio de vida. Cheio de vida, né? Muito alegre. Já andava, já falava, já dizia o que queria, né? Queria estudar. Seus natais agora? Acabaram. Quando chega Natal, é só lembrando da tragédia. Só lembrando. Ninguém tem mais ânimo para comemorar o Natal. Para mim acabou, né? E o Janken, para você, na sua vida, quem é o Janken? Um assassino. Para mim, ele é um assassino.
assassino do seu filhinho e agora também... Agora de uma pessoa também, né, muito querida em Teixeira, que é a Cláudia. Eu não conheci pessoalmente, mas sei que era uma pessoa boa. Eu tenho amigas que era amiga dela e sabe como era o comportamento dela. Ela era uma pessoa boa, né? Trabalhadeira, honesta. Eric estava com a mãe. Nesse dia vocês estavam fazendo o quê? A gente estava reunindo a família para passar o Natal na fazenda de um tio do meu marido. Era uma reunião de festa. Onde a gente estava, era onde a gente estava reunindo todo mundo para dali a gente sair para ir para a fazenda. O Eric... E acabou ali mesmo. O Eric tivesse vivo hoje, quantos anos? 11 anos. Ele faz no dia 12 de março, né? Ele fez 11 anos. Ele faria, né? Faria 11 anos. E agora só lembrança do seu bebê. Só lembrança. O sofrimento dessa mãe, dessa senhora que a gente vai registrando aqui no Fórum em Teixeira de Freitas, local onde a guarda compartilhada é discutida, do advogado Dr. Daniel, Dr. Beraldo, eles que agora vão conversando, tentando essa guarda compartilhada do bebê Gabriel, guarda que é discutida, e a mãe que vem até o fórum sofrendo, chorando, ela que apareceu chorando, a gente que não sabia dessa notícia. Quer dizer, esse Janken que cometeu o crime contra a Ana Cláudia, assassino confesso, o Janken também, para você, já teve essa história trágica de matar seu filho. Quando eu vi, eu nem acreditei, né? Na época a gente até achava que seria o quê? Uma fatalidade. Eu tentei até perdoar ele, só que agora eu não sei se eu perdoo ele mais por isso. Na hora do acidente ele fugiu? Não, porque ele acabou desmaiando, foi socorrido pela mesma pessoa que me socorreu. Como que ele conseguiu dar a identidade do irmão menor de idade? Ele já possuía essa identidade com a foto dele, com o nome do irmão menor? Eu acho que sim, né? Porque a gente acabou descobrindo agora, e o que eles apresentaram nas nossas documentações, né? Foram isso aí, foi essa identidade, e o advogado da gente fala que ele é de menor, né? E a gente vê que... Na verdade, ele já se utilizava do documento falso. Eles já se utilizavam. Segundo a gente sabe, né? Já sabendo que... Acho que foi para jogar bola, sei lá, alguma coisa assim. Ele já fazia isso para tentar a carreira de jogador de futebol, fato que foi descoberto, e ele que cometeu esse crime de atropelamento, esse atropelamento múltiplo contra a família dessa mãe. Você espera o que agora, depois de tudo isso? Eu espero justiça agora, né? Que ele pague por mais esse crime que ele tem. Ele sabe que ele tem esse crime. Se ele mexer na consciência dele, ele tem mais esse. Se for uma criança de 8 anos, de 2 anos e 8 meses, tá com tudo para viver. O Eric, só saudade. Só saudade. E ele sabe que ele deixou uma mãe, que tem uma mãe sofrendo por negligência dele. E o Janken, você pôde já ficar cara a cara com ele? Ele falou que... Não, eu nunca consegui ficar frente a frente, porque a família dele tirou ele daqui. Não deixa a gente ter contato nenhum com ele. Foi protegido. Ele foi protegido. Quem aparece é a mãe, é o pai. Eric, 2 anos e 8 meses, que perde a vida tragicamente, um crime de atropelamento que vitimou a criança no ano 2000, no Natal do ano 2000. 9 anos se passaram e o Janken, que estaria se utilizando dessa identidade do irmão, em época, o que na época, menor de idade, que aconteceria, não aconteceu nada. Menor de idade, não, dizendo o advogado que é reprimário, né, não aconteceria nada. O culpado é os pais. Ficaram marcas no corpo do acidente, e você? Em mim não, mas a minha cunhada chegou a fraturar a perna, meu filho teve escoriações nos rins, o meu filho mais velho, que também foi atropelado. A maior marca que você tem é psicológica. É a psicológica. A lembrança do Eric. É a lembrança do que eu perdi, né? O acidente, talvez, né? Se não tivesse feito vítima, a gente teria até esquecido, mas essa aí não dá pra esquecer. Não dá pra esquecer o Eric. Não dá pra esquecer.
momento vem saindo a Lúcia, um acordo que foi tentado. Não vai fazer acordo, Valdo? Você não quer fazer acordo? Só fala com a gente, você não quer fazer acordo por quê, Valdo? Ah? Por que você acha que isso deve ficar só com você? Você acha que a Ana Lúcia também não tinha direito de vê-la? De ver a criança? Por que você se esconde? A Sônia Abraão vai se escondendo, o advogado chega até a empurrar a gente, não sei por que isso, né, Daniel? A audiência que vai ser realizada aqui no Fórum Teixeira de Freitas. Valda, mãe do Janky, que a princípio não quer aceitar a guarda compartilhada. Estão chegando também os advogados da Ana Lúcia nessa audiência de guarda compartilhada que é tentada há 2 dias com a mãe do Janky, que não aceita a guarda. O pai, o senhor Roberto, que é o pai do Janky, vão saindo do lado externo novamente aqui do fórum. Nós vamos acompanhando esses passos. Ô, senhor Roberto, o senhor aceita a guarda compartilhada ou não? A Valda que volta correndo aqui para a sala. Ô, senhor Roberto, o senhor aceita a guarda? Senhor? O advogado, Daniel, bate a porta, eles se escondem, né, aqui dentro dessa sala há mais de 6 horas, uma sala com ar-condicionado, e a dona Ana Lúcia que é obrigada a ficar nos ambientes externos aqui do fórum, ela que vai sofrendo, enquanto funcionários do fórum se divertem, dão risada, como se tudo isso fosse um grande circo. Aqui dentro, a senhora acredita que é um circo tudo isso? Isso é um circo. Essa palhaça está fazendo os outros de palhaço desde de ontem, todo mundo querendo ver o resultado que a dona Lúcia merece por direito, e essa bandida se escondendo, e tem quem está dando cobertura para essa bandida dentro do Fora de Teixeira. Eu me envergonho. Por que ela se esconde? É moradora de Teixeira de Freitas, porque eu não confio na justiça mais aqui. Aqui na sala. Ô, doutor Daniel, a gente não vai poder falar com ela? Com licença. A gente vai poder falar com ela, doutor? Só fala pra gente, esse acordo não é possível. Isso é um processo de Conselho de Justiça, amigo. O advogado que cuida da outra parte, que é a parte da Valda, essa polêmica de quem teria o direito de ficar com a criança, a avó materna, mãe da vítima, ou a avó paterna, que é a mãe do Janky, o assassino confesso. Sala, né? A Intocável, que ficou 1 ano planejando para que o filho fizesse isso que aconteceu. Moradora aqui de Teixeira de Freitas. Eu acompanhei Ana Cláudia por 5 meses, onde ela foi na minha casa várias vezes, bolando para mim poder tirar o filho de Ana Cláudia. Como eu não aceitei. A dona Valda, ela já estava tramando isso e pediu ajuda à senhora? Desde quando o bebê estava na barriga de Ana Cláudia, que ela já tramava com o filho de tirar o bebê em São Paulo e trazer para Teixeira. E Ana Cláudia veio para aqui, foi maltratada. Por quê que queria trazer aqui para Teixeira? Porque dizia que em Teixeira eles mandavam. Porque a justiça aqui, a mulher do Conselho Tutelar, toda a justiça que era amigo deles, era compadre, eram amigos. Então eles podiam aqui em Teixeira lutar contra a justiça de fora. São depoimentos moradores, pessoas que puderam ter esse contato com a dona Valda, com a família do Janky. Agora eles, dentro dessa sala, já decidiram que não aceitarão a guarda compartilhada. Resultado que deixa as pessoas indignadas, pessoas que acompanharam esses dias de angústia da dona Ana Lúcia, que veio até este município, aqui, a Casa da Justiça, com a intenção de conseguir essa guarda compartilhada que ela, pelo que a gente está percebendo,
não conseguiu. Qual foi o resultado, Ana Lúcia? Não há acordo. Não há acordo, doutor? Não houve acordo, Sua Excelência não despachou, não decidiu eliminar. Eu vou buscar correição parcial no tribunal, que eu acho que o juiz errou, ele está errando, data máxima velha. Vamos ao tribunal através de correição parcial, porque eu entendo que as partes estão aqui, ele não ouviu as partes, não sei qual a razão jurídica, legal desse aspecto, e o deferimento da liminar. Bastaria negar ou dar a liminar. Não deu a liminar, nosso escritório, a Crimestre, sob a batuta da doutora Ademar Gomes, nós iremos buscar correição parcial e agravo de instrumento, porque é um direito legítimo desta mãe, que teve a filha assassinada, de ter o neto e ter o direito de visita. Ela não é mãe de criminoso, ela não é mãe daquele que matou, ela é mãe de uma pessoa uma vítima. E isso não está sendo relevado. E o direito da guarda compartilhada está na lei, com todo respeito. E não sou eu que está dizendo que ele é criminoso, é a denúncia do Ministério Público. Mais de 20 facadas, 10 no pescoço, várias na mão, 2 no abdômen. Várias, isso não é legítima defesa, não é crime passional. Nós vamos ao tribunal, eu quero levar ela para descansar, iremos para São Paulo nesse exato momento e vamos buscar medida junto ao tribunal, que eu acho que o Poder Judiciário da Bahia está errando. Data máxima vez. Entrando aqui o seu Roberto. Lá dentro ela se esconde, a mãe do Janky continua com essa guarda provisória. Nós vamos acompanhando o carro com a volta. A mãe da vítima está aqui, os pais do Janky estavam aí e não foram ouvidos. Eu não sei o que aconteceu, eu quero ir embora daqui. Dona Ana Lúcia, que agora vai saindo daqui de Teixeira de Freitas, Sônia. E aí no estúdio ela vai poder contar mais detalhes de toda essa batalha que ela viveu aqui em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Tony Castro, à tarde. Bom dia, Luciana. Bom dia, Marcos. Aqui no Hoje em Dia, você de casa continua muito bem informado. E hoje nós vamos aprofundar o caso Janky. Janky, como o Brasil inteiro sabe, é ex-jogador de futebol, o rapaz que cometeu um crime, uma tragédia que chocou o Brasil inteiro, chocou a sociedade. Mais um daqueles crimes que a gente tem a obrigação de aprofundar para entender como é que aconteceu e qual será o desdobramento. O Janky levou a ex-mulher, a Ana Cláudia, e o filho de 1 ano e 8 meses para ver um jogo de futebol no estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo, no domingo. Eles assistiram o jogo, já eram separados, o casal já era separado. Voltaram para a casa da Ana e aí aconteceu tudo aquilo. 14 facadas. Ele deu 14 facadas na Ana, matou a ex-mulher. Segundo ele mesmo conta, ela recebeu o telefonema, disse que foi até de um jogador de futebol, né? Mas essa é uma questão menor. O importante é que ele cometeu esse crime, tudo indica, por ciúme. E como fica a criança? Porque depois de cometer esse crime, o Janky disparou com o filho de 1 ano e 8 meses para a Bahia. Eles foram para lá. Acabou sendo descoberto, foi preso, confessou o crime. E essa criança, o menino de 1 ano e 8 meses, o Gabriel, agora está na casa da mãe do Janky, ou seja, da avó paterna. Mas a avó materna, a mãe da Ana, quer a guarda da criança também. O que você faria? Que decisão será tomada pela Justiça? Para debater esse assunto em profundidade, nós estamos recebendo aqui o advogado da família de Ana Cláudia Melo e Silva, a vítima dessa tragédia, o doutor José Beraldo. Também com a gente, a mãe de criação dela, a dona Ana Lúcia Viveiros,
A amiga de Ana, que foi a última pessoa com quem ela teve contato antes de morrer, Evelyn Cunha, e ainda a dona Eurídice da Costa Ferreira, que diz que o seu filho, o filho dela, de 2 anos de idade, o Eric, foi atropelado e morreu por causa disso pelo Janquim. Esse é um outro caso, mas vale a pena também a gente saber o que aconteceu. Será que esse rapaz tinha apenas um desequilíbrio emocional? Ou ele era mesmo capaz de tudo? Porque matar uma pessoa por ciúme, a ex-mulher com quem eles conviveram, tiveram um filho, não dá para entender. Só que pelo jeito, essa maneira, esse jeito dele, esse comportamento dele já vinha de outros tempos. O ex-jogador de futebol Janquim Evangelista, acusado de matar a facadas a ex-mulher Ana Cláudia, há 10 dias, poderá responder por outro crime que teria cometido em 2000 na Bahia, no ano de 2000. É esse que eu estou falando. Ele é acusado de ter atropelado e matado uma criança de 2 anos. Essa é a mãe do Eric, a criança que ele atropelou. Segundo os advogados da família de Ana Cláudia, Janquim não respondeu pela morte da criança porque o irmão dele, na época com 16 anos, se apresentou como autor do atropelamento. Caso complicado. E esse caso pode pesar na decisão da justiça em relação à guarda do pequeno Gabriel, o filho do Janquim e da Ana Cláudia. Ontem, em São Paulo, os advogados deram uma entrevista coletiva para explicar esse assunto. É o que a gente vai ver agora. O caso Janquim voltou à mídia depois da coletiva de imprensa chamada pelos advogados de Ana Cláudia, morta com 14 facadas pelo ex-marido Janquim Ferraz Evangelista no último dia 22. O juiz não decidiu até agora, tá certo? A decisão da guarda compartilhada. Não decidiu até agora a guarda compartilhada. Nós requeremos porque a avó materna entende que a guarda tem que ser compartilhada. Por que ela entende isso? Ela acha que os avós paternos não têm culpa do que ocorreu com o filho, o que o filho fez. Os advogados querem impedir que a mãe do ex-jogador, que já tem outro filho condenado pela justiça, fique com a guarda do pequeno Gabriel. E eles não têm condições moral para criar, na verdade, esse neto. Por quê? Tem 2 filhos só. 2 filhos presos por homicídio, com faca. Tem 2 filhos, esse casal de avós, os 2 filhos já estão presos. O pai, esse avô, e a avó também, quer dizer, fraudaram a justiça, acobertando o menor de idade, entendeu? É uma fraude processual que eles vão ter que explicar, o menor. Fora isso, está comprovado que eles não têm condições financeiras de criar essa criança. Por quê? Porque existe um processo contra ele, né? Que é onde foram condenados em 20 mil reais e não pagaram. Está lá parado porque eles não têm dinheiro para poder pagar. As imagens que antecedem o crime foram gravadas pelo circuito interno do prédio onde morava a jovem Ana Cláudia, de 18 anos. Na cena, ela e o ex-jogador do São Paulo retornavam para o apartamento onde ela estava vivendo com o filho, o irmão e um tio. Eles voltavam do estádio do Morumbi, onde foram assistir ao clássico Corinthians e Santos. O bebê estava nos ombros do pai. Enquanto entram no elevador, Ana Cláudia fala ao celular. São as últimas imagens dela com vida. O ex-marido tenta explicar o motivo do assassinato. Segundo ele, a morte foi por ciúme. Eu vi, cheguei no apartamento, eu falei com ela, pô, Cláudia, vamos dar uma madeira para Gabriel e dar um banho em Gabriel, depois dar uma madeira. Ela falou, não, vou dar uma madeira primeiro. Aí ela preparou a madeira e falou assim, ela é tão esperta, que ela preparou a madeira e falou assim, vai lá e dá uma madeira para ele. Ele estava num quarto sem televisão, a gente chegou e deixou ele num quarto. Aí eu fui entregar. Eu falei assim, por que você não vai lá? Ela falou, não, eu quero comer alguma coisa aqui na cozinha. Foi na hora que eu fui lá no quarto, na hora que eu fui no quarto dar uma madeira, eu fui dar uma madeira para meu filho, antes ele não tinha tomado banho ainda. Da madeira ele tomou e ele fica assistindo televisão, fica no quarto tranquilo, né? Eu escutei ela falando no telefone, lá na cozinha, escutei assim, bem baixo, não escutei nada, aí eu fui andando pra cozinha. Quando eu cheguei perto da cozinha, eu escutei ela falando, não deu pra mim poder ter ficado lá, porque o pai do meu filho tava junto comigo, ele embaçou na minha o dia todo, entendeu? Ele pesou na minha, do jeito que fala, você quer ficar junto, entendeu? Não deu pra ter ficado lá do pau do jogo, mas, pô... Aí na hora que eu escutei isso, eu entrei na cozinha e falei, que é isso, Cláudia? Fui pra cima dela pra tomar o celular, pra ver quem ela tava falando. Foi na hora que começou tudo.
Na hora que eu peguei o celular, ela tava louca já, tava toda pirada. Não sei como é que ninguém dos outros apartamentos veio, porque ela tava gritando, entendeu? Pra mim me devolveu o celular. E eu não quero ver quem está ligando. Aí a gente... O que aconteceu? Ela pegou, foi pra cima de mim, eu peguei, fui pra cima dela, ela pra cima de mim, a gente caiu no chão. Entendeu? Eu não sei mais nada, cara, o que aconteceu. Ele também afirmou que ela teria pedido ingressos para o goleiro do Santos. Eu fiquei sabendo à noite quem era que mandou entregar, que eu peguei o celular dela, entendeu? Que era o Fábio Costa, goleiro do Santos. Não tinha contato frequente com ela, apenas me ligou durante a semana me pedindo os ingressos e eu acabei, de certa forma, estando meio que envolvido em tudo isso. Ana Cláudia tinha 15 anos quando engravidou. Ela fugiu para São Paulo e morava com um irmão e um tio. Desde dezembro passado, depois de ser agredida pelo marido. Ela se decepcionou com ele porque ele não era aquilo que ele falava que era. Ela pensava que ele tinha uns 20 anos de idade e, na verdade, ele tinha 27 ou 28 anos. A jovem foi encontrada morta pelos vizinhos na área de serviço do apartamento. No elevador, é possível ver Junkin com uma outra camisa. E depois, ele sai com o filho nos ombros e vai embora. Na casa vazia, Odair relembra a vida que levou com Ana Cláudia por 90 dias. Ela dormia aqui, ele dormia aqui embaixo. Ele tinha os brinquedos, ele gostava de brincar com essa lousa aqui. Ele fazia os desenhos, rabiscava. Essa aqui é uma das artes dele, por isso que nós compramos a lousa, para que ele não fosse riscar tudo que tivesse por aí. Ela era uma moleque, ela brincava muito com ele. Por ciúme, não existe justificativa para um crime desse. Agora nós vamos entender melhor essa história do atropelamento que o ex-jogador Junkin Evangelista teria cometido no ano de 2000 na Bahia. É um outro caso, mas ajuda a gente a entender a cabeça dele. Esse caso veio à tona com a repercussão do assassinato de Ana Cláudia. No ano 2000, além da criança que morreu, o Junkin teria atropelado mais 2 pessoas que sobreviveram. Vamos ver. Eric Nogueira tinha 2 anos. Ele brincava com mais 2 meninos numa calçada em Teixeira de Freitas, na Bahia. A mãe dele e a de outro garoto estavam ao lado. Um motociclista invadiu a calçada. 3 crianças e uma das mulheres foram atropeladas. Eric morreu a caminho do hospital. As outras vítimas tiveram ferimentos leves. O caso aconteceu há 8 anos. Na semana passada, a Eurides, mãe de Eric, reconheceu pela TV o motociclista que atropelou o filho. Segundo ela, é Junkin Ferraz, o ex-jogador de futebol preso na Bahia, acusado de matar em São Paulo a ex-mulher Ana Cláudia Silva, de 18 anos. No boletim de ocorrência do atropelamento, o nome que aparece como condutor da moto é o do irmão mais novo de Junkin, José Roberto Ferraz Evangelista, na época com 16 anos. 2 anos depois, quando os pais de Junkin foram condenados a pagar uma indenização à família da vítima, eles alegaram que quem dirigia a moto era Junkin, que já tinha 21 anos e usou os documentos do irmão menor para não ser preso. De acordo com a mãe de Eric, a indenização nunca foi paga, porque os pais de Junkin alegaram não ter condições. Criminalmente, o responsável pelo atropelamento também ficou impune. Depois da repercussão do assassinato de Ana Cláudia, Eurides decidiu pedir a reabertura do caso da morte do filho. A mesma pessoa cometendo um crime, que aí já foi um crime, não foi mais uma fatalidade, como foi comigo. Eu me sensibilizei e quis me dispor para ajudar essa mãe que sofreu o mesmo que eu sofri. Ou talvez ela esteja sofrendo uma crueldade, né? Para mim foi uma fatalidade, para ela foi uma crueldade. Eurides veio da Bahia e deu entrevista aos jornalistas no escritório do advogado da família de Ana Cláudia, em São Paulo. Os parentes da garota vão pedir ao Ministério Público que processe os pais de Junkin por fraude. A suposta conivência dos pais de Junkin no caso do atropelamento vai ser usada pelo advogado para tentar transferir a guarda do filho de Ana Cláudia para a família dela. Atualmente, os avós paternos têm a guarda provisória e estão com a criança na Bahia. O garoto virou motivo de disputa entre as 2 famílias. Muito bem, isso ajuda a gente a entender a cabeça desse rapaz e a confusão que acontece nesse momento dentro da família dele.
E essa senhora que você está vendo ao vivo aqui no estúdio do Hoje em Dia é a dona Eurides da Costa Ferreira, a mãe do garotinho Eric, que, como vocês viram na reportagem, foi atropelado pela moto que era dirigida no inquérito da polícia pelo irmão do Janken. Mas depois veio à tona o fato de que os documentos do irmão foram utilizados pelo próprio Janken para que ele se livrasse da cadeia, já que o irmão dele era menor. E o Janken era o piloto dessa moto que atropelou as 3 crianças, matando o Eric de 2 anos, o filho da dona Eurides. Dona Eurides, é óbvio, ela se emociona. E ela conseguiu reconhecer o Janken porque esse caso que aconteceu agora aqui em São Paulo foi mostrado na televisão aqui pela Rede Record, e aí ela descobriu onde andava o Janken. Ela reconheceu o Janken e trouxe esse outro episódio, esse outro caso à tona também. Seja bem-vinda, dona Eurides. Eu gostaria que a senhora contasse pra gente detalhes do que aconteceu no ano 2000, quando o seu filho Eric foi atropelado. Como é que isso tudo aconteceu? Então, a gente estava reunindo a família, né, foi 24 de dezembro. Reunindo a família para passar o Natal na fazenda. E quando de repente ele perdeu a direção dessa motocicleta, subindo na calçada, ele fez esse atropelamento. Vocês estavam aonde? Era 24 de dezembro? 24 de dezembro do ano 2000. Véspera de Natal. Véspera de Natal. E aí a família estava reunida em casa. Onde é que fica a casa? É um bairro? É no centro da cidade? Onde é? Essa casa que eu estava é no centro da cidade, onde eu estava acabando de chegar. É Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, isso. É no centro de Teixeira de Freitas. E as crianças estavam na calçada? Estava juntamente comigo e a tia do Eric, do Patrick, que está aí, né? Uhum. E vocês estavam batendo papo? Não, ela abriu o portão e a gente já ia subir. Quando foi tudo muito de repente, né? Foi um vulto, foi como um relâmpago, foi muito rápido. A moto atropelou as 3 crianças? As 3 crianças e a mãe do Patrick. Ele Agora, fez 4 vítimas. Mas e por que a moto subiu na calçada, atropelou as crianças? Estava andando muito rápido? O que? Segundo eu fiquei sabendo, ele estava fugindo de um atropelamento. Tinha atropelado alguém e nessa fuga, né, ele perdeu a direção, estava muito com alta velocidade, né? Perdeu a direção e acabou subindo na calçada. E aí, no momento em que houve esse atropelamento, né, essa pessoa que estava na moto, que agora já se desconfia, se suspeita era o próprio Janken, né? Desapareceu? Saiu com a moto? Continuou? Prestou assistência? Conversou com as pessoas que estavam ali ou não? Não, na verdade ele se machucou e ele não deu tempo ele fugir. O pessoal, ele foi socorrido pela mesma pessoa que me socorreu. Ele foi para o mesmo hospital e chegando lá a família dele tirou ele do hospital e eu continuei. Aí eu não sei. A senhora não teve tempo de ver bem o rosto? Tive tempo, eu fiquei uma meia hora com ele no hospital, enquanto a polícia fazia a ocorrência. A senhora chegou a falar com ele nessa meia hora? Né? Nessa meia hora a senhora falou com ele? Ele falava comigo, eu não conseguia falar com ele. O que ele falou para a senhora? Ele falava que ele não teve culpa. Desculpa, senhora. O tempo inteiro ele usava essa palavra. E se apresentou com que nome? Ele não me falava o nome, eu também, assim, as pessoas falavam, cadê seus documentos? Minha mãe vai chegar, minha mãe vai trazer. Ou seja, aparentemente estava sem documento. Quem trouxe os documentos foi a mãe dele. Ele não portava nenhum documento no momento. Na verdade, se você me permite... Pois não, doutor José Beraldo, advogado da família. É só esclarecer rapidamente. Ele estava com a certidão de nascimento do irmão no bolso, Zé Roberto. E a pretexto disso, os familiares usaram e ele disse, os familiares disseram que a certidão de nascimento do bolso, que na época tinha 16 anos, Brito, estava ali por engano. Por isso que teria feito a ocorrência por engano em nome do irmão, quando na verdade ele realmente é quem cometeu. Isso é importante da gente entender, até porque existe a possibilidade de ter sido engano, mas também pode ter sido proposital. O Janken, nesse ano de 2000, quando, pelo que vocês estão dizendo, atropelou essas crianças na calçada, matando o pequeno Eric de 2 anos, filho da dona Eurides, que está aqui com a gente nesse momento, e que reconheceu o Janken através das imagens da Rede Record por causa dessa outra tragédia que aconteceu em São Paulo agora, né, há alguns dias. Esse rapaz, o Janken, ele usava o documento, a certidão de nascimento do irmão dele no bolso
Por que exatamente? Tem algum motivo? Na verdade, o único motivo que nós podemos concluir juridicamente é justamente para o quê? Para cobertar toda aquela falsidade. Infelizmente, esse jovem que ontem procurava ser um atleta, jogar o futebol, talvez ele, amparado pela própria família, que tudo indica, que a mãe sempre lhe deu guarida, usava de falsidades, apresentava-se como menor de idade. Doutor Peralta, um pouquinho, para a gente entender. O senhor está falando que ele usava esse documento do irmão, que era menor de idade, para encobrir falsidades, isso e aquilo, mas a gente está falando de um crime só, naquele momento, no ano do 2000. O senhor está querendo dizer com isso que ele aprontava outras situações, se metia em outros crimes anteriormente? Não tinha dúvida, inclusive... Eu estou com uma cópia aqui, ó. O jornal diz o seguinte, olha, o jornal de Mogi das Cruzes. O título é: acusado de homicídio já jogou em Mogi das Cruzes. O ex-jogador de futebol, Jankin Ferraz Evangelista, de 29 anos, suspeito de matar a ex-mulher a facadas em São Paulo, atuou em Mogi das Cruzes há pouco mais de 2 anos. Em 2006, durante 3 meses, vestiu a camisa do Mogi Limitada, atual Atlético Mogi, mas usava o nome do seu irmão, José Roberto Ferraz Evangelista. Ele era gato? É, o que é comum muitas vezes no esporte, até para a pessoa ser mais valorizada, ela sempre tem uma idade inferior àquela que realmente tem. E o irmão dele sabia disso, hein? O irmão dele sabia disso? Nós concluímos efetivamente que esta condição de jogar futebol em juniores, enfim, tinha que ter certa idade. Então a família, até aí, no aspecto, fazia o quê? Já ensinavam um caminho que não é de credibilidade, um caminho de omitir. Então, veja bem, há precedentes e estava tudo parado lá. Nós fomos a Teixeira de Freitas para buscar a liminar, porque nós estamos questionando a guarda compartilhada. Sim. Mas, efetivamente, nós iremos adotar outras medidas, quais sejam. Quando nós chegamos em Teixeira de Freitas, rapidamente, essa senhora verificou que a Ana Lúcia lá nós buscando a guarda compartilhada, porque o doutor Ademar Gomes quer essa resposta entre hoje e amanhã, porque amanhã ele está indo à Índia, a Dubai. O que acontece? Está querendo essa resposta para ter essa liminar, trazer a criança. Essa senhora viu, o esposo viu, falou: espera, é Jankin, ele atropelou, feriu 3, matou uma criança de 2 anos na véspera de Natal, e o que? A família omitiu. E esta omissão consta pela própria família que ela usou esse expediente. Isso tem que ser apurado. Ela nos procurou. Fui ao fórum rapidamente, Brito. Chegamos lá, não há um processo crime contra o Jankin deste atropelamento. Representamos ao Ministério Público e ela já está chamada agora pelo delegado que irá reabrir o caso. O Jankin, doutor, nunca foi condenado em função desse atropelamento? É verdade, nunca foi. Como é que ficou esse caso? Aos olhos da justiça, em que ponto está esse caso? Brito, está uma coisa assim, eu verifiquei realmente, com todo respeito, nós vamos, se eventualmente, na hipótese dessa liminar não ser dada à avó materna da Ana Cláudia, que é outro caso, que esse jogador matou a filha dessa senhora, não como disse o criminalista Dr. Mauro Otávio Nassif, que é um crime passional, eu posso dizer que, com todo respeito, ele está redondamente enganado, né? E eu vou mostrar que foram 23 facadas, 23. Doutor, só para a gente não se perder, porque quem está em casa assistindo o programa aqui quer entender, da mesma forma como nós estamos tentando entender todos esses casos, onde é que eles se cruzam, em que momento eles convergem, né? Que, como o senhor bem colocou agora aqui, exatamente é no ponto em que se discute a guarda da criança, né? Do Gabriel, 1 ano e 8 meses, o filho do Jankin com a Ana Cláudia. Nós vamos chegar até aí, mas para a gente entender por que o senhor está lutando tanto para que essa criança volte para os avós maternos e não fique como está nesse momento com os avós paternos, a gente precisa compreender melhor esses casos todos que o senhor está trazendo ao conhecimento do público. Então, vamos nos prender neste momento ao caso do atropelamento. O que aconteceu? Chegamos lá, essa senhora falou: eu também sou vítima de Jankin. Fomos ao fórum, chegamos no fórum, não há nenhum processo crime, não há um inquérito, havia sim um simples relatório policial, um boletim de ocorrência, onde nós conseguimos uma certidão, e nessa certidão não constava Jankin como atropelante, constava-se o irmão dele, 16 anos à época. Não há processo crime contra Jankin. Ficou comprovado que o Jankin era quem estava pilotando aquela moto?
Hoje, sim, hoje as provas apareceram. À época, alguém acobertou. Quais são as provas que apareceram? Testemunhas, fatos relevantes e mais ainda, a família dela, desta senhora que perdeu o Eric na véspera de Natal, entrou com uma ação de indenização, e nessa ação de indenização foi condenada a pagar 20 mil reais. Eles não têm condições financeiras de pagar. O que aconteceu? Quando surgiu o caso da dona Ana Lúcia, ela vendo pela televisão, o marido falou, é ele, aí foi ele. E o reconhecimento. E várias testemunhas, inclusive a cidade inteira está revoltada, inclusive com a justiça que está lenta e que não deu a liminar ainda a mãe da Ana Cláudia. Desculpa, mas uma coisa que agora com essa explicação toda leva a gente a crer, Brito, é que quando aconteceu esse episódio em 2000 do atropelamento do Eric, com a morte dele, não houve nenhum tipo de investigação, já que ele conseguiu usar o documento do irmão mais novo. Ninguém foi checar exatamente para saber se era ele mesmo, se aqueles documentos eram verdadeiros. É verdade, Rico, mas você tem toda a razão. À época, não havia, segundo o que me consta, Brito, não havia o interesse ou escusaram. Talvez o próprio judiciário, a própria polícia, teria sido levado a erro. Ou seja, apresentaram quem atropelou, Zé Roberto, sim, e o Junkie começou a sua trajetória sob o manto da impunidade. Mas esse inquérito do atropelamento de Eric, esse inquérito foi fechado e remetido à justiça ou nem sequer fechado foi? Nem sequer foi, porque havia um simples boletim de ocorrência, à época 2000, 16 anos, até hoje a impunidade campeia, porque só responde por um crime qual seja, com 18 anos de idade ainda neste país. Efetivamente, como foi apresentado que não era Junkie, e sim, o que aconteceu? Zé Roberto tinha 16 anos na época, sequer apuraram. Hoje vão apurar, as autoridades agora estão se movimentando graças à denúncia dela. Perfeito. Esse que está falando aí é o doutor José Beraldo, o advogado da família de Ana Cláudia Melo e Silva, a jovem que foi morta pelo Junkie. O Junkie já confessou esse crime, com, segundo a polícia, 14 facadas, segundo o doutor Beraldo, advogado, com 23 facadas, há alguns dias atrás, na casa, no apartamento dela, eles já eram separados. E a gente está trazendo aqui uma novidade nesse caso, porque o Junkie, depois que apareceu na televisão, preso, confessando o crime, enfim, toda essa história, surgiu essa questão do atropelamento que ele teria cometido no ano de 2000, matando o Eric, uma criança de 2 anos. Tudo isso é importante, tudo isso, de alguma forma, vai convergir na questão da guarda da criança, do Gabriel. E nós vamos continuar a discussão logo depois do intervalo aqui no Hoje em Dia, a revista eletrônica do Brasil. Já voltamos. Estamos de volta com Hoje em Dia aqui pela Rede Record de televisão, aprofundando o caso Junkie. Aqui no estúdio estamos recebendo a dona Eurides da Costa Ferreira, a mãe da criança que morreu em 2000, Eric, e que teria sido atropelada pelo ex-jogador de futebol Junkie Evangelista. Ela está nos contando como aconteceu essa história, inclusive disse aqui que o Junkie usou o documento do irmão dele, que era menor de idade na época, para se livrar. Essa história não teve fim, não teve, o inquérito não foi fechado. Recebemos também o advogado da família de Ana Cláudia, doutor José Beraldo. Ana Cláudia, a vítima de Junkie, que morreu com pelo menos 14 facadas, a ex-mulher dele. O doutor José Beraldo é o advogado da família. A mãe de criação de Ana Cláudia, a dona Ana Lúcia Melo Viveiros, e também Evelyn Alexandre Cunha, amiga de Ana Cláudia e última pessoa que esteve com ela antes do crime. A decisão de dar a guarda de Gabriel aos pais do Junkie foi baseada em informações que o Conselho Tutelar de Teixeira de Freitas deu à Justiça do Estado da Bahia. De novo, volta o questionamento. Você sabe o que é preciso para ser um conselheiro tutelar? O ex-jogador de futebol Junkie Ferraz Evangelista, que confessou ter matado a ex-mulher e fugido com o filho, se entregou à polícia de Teixeira de Freitas, na Bahia. A guarda do menino, de 1 ano e 8 meses, foi dada à mãe do acusado. A decisão do juiz foi baseada em um parecer do Conselho Tutelar da cidade, que é coordenado por uma amiga da família. Sempre o pai nos procurava para que a criança, dizendo que a criança está maltratada pela mãe. Em setembro do ano passado, os irmãos João Vitor, de 13 anos, e Igor Giovanni, de 12, saíram da casa onde moravam com o pai e a madrasta em Ribeirão Pires. Eles estavam fugindo dos maus tratos. Não era a primeira vez que isso acontecia. Mesmo assim,
o Conselho Tutelar levou os garotos de volta. Na manhã seguinte, eles foram encontrados mortos e esquartejados. Para se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar, é necessário apenas ter mais de 21 anos, morar na cidade e atestar idoneidade moral. Nenhuma qualificação específica é exigida, o que pode colocar em dúvida o trabalho dos conselhos tutelares. Após a eleição, isso é o mais importante, o município de São Paulo fez uma capacitação de 30 dias para esses conselheiros antes da posse. Várias palestras. A associação tem como função esse tipo de situação. Para este promotor, não é suficiente. Ele acredita que os agentes dos conselhos tutelares são mal preparados e chegam a atrapalhar nas decisões judiciais. Não exigindo qualificação profissional, nós estamos colocando a criança sob risco. É mais ou menos se eu quiser contratar um marceneiro para consertar o meu carro que vai afundar. Eu acho que ele é um grave problema. Ele não é um problema apenas. Ele é um grave problema. Nós criamos um problema, nós criamos um monstro. E agora nós não sabemos como domá-lo. Gabriel estaria sob risco? Nós vamos discutir esse assunto já já, mas eu vou fazer uma pergunta agora para Ana Lúcia Viveiros, a mãe de criação da Ana Cláudia, que foi morta pelo Janken com pelo menos 14 facadas. A pergunta que eu tenho a fazer para a senhora é a seguinte: a senhora acredita no envolvimento da sua filha com o jogador do Santos, Fábio Costa, e que esse contato que ela teria tido com ele por telefone, segundo palavras de Janken, foi realmente o que despertou a ira dele e a tragédia que teve como vítima a sua filha? Bom, eu desconheço totalmente se ela tinha alguma coisa com esse jogador. Eu vi esse jogador agora que apareceu a foto dele. E a outra pergunta é que se ele matou por amor, por ciúmes, eu não acredito nessa versão dele. Ele matou porque ele sempre tinha como objetivo dar o filho para a mãe criar. Por que a senhora diz isso? Que ele tinha o objetivo de dar o filho dele, da Ana Cláudia, para a mãe dele criar? Porque desde o começo ele falava que queria dar o filho para a mãe dele criar. Mas desde que o menino nasceu? Antes, mesmo quando ela estava grávida, ele queria dar o filho para a mãe dele criar. Mas ele falava isso com um tom de seriedade ou era mais na brincadeira? Seriedade. Agora, dona Ana, é verdade que ele gostaria que ela tivesse feito um aborto? Ah, sim, ele tentou até eu descobri a gravidez, ele tentou pelo aborto. Ela me contou que ele tentou queria que ela abortasse a criança. A Ana Cláudia tinha 15 anos quando engravidou, sim. Ela sofreu algum tipo de agressão enquanto estava grávida? Dele? Isso. Eu não sei. Quando começaram as agressões? As agressões começaram... Ele sempre tinha bate-boca deles lá em casa, mas depois, né, se acalmava. Sempre tinha... E que eu não me metia, porque ali era uma briga de casal, né? Motivos? Motivos, não sei. Sempre tinha bate-boca. E a agressão física? Física, na minha presença, nunca vi. Foi depois que ela saiu da sua casa? Foi depois que ela saiu da minha casa, mas depois tem relatos de amigas delas aí que falaram que ele agredia. A senhora chegou a conhecer os pais do Janken durante esse período que os dois estavam casados, ele e a Ana Cláudia? Eles nunca casaram. Eles moravam juntos? Na gravidez dela, não. Não? Não, ali não estava junto. Eles namoravam, então? Não, já estavam separados. E ele ia lá em casa, né, na minha casa, eu recebia ele. Mas quando eu que acompanhei depois toda a gravidez da minha filha, que acompanhei o bebê até os 11 meses, que acompanhei o bebê até agora, de novembro até o dia do assassinato. Eles nunca ajudaram na criação da criança? Não. Nem com dinheiro? Com dinheiro ele comprava as fraldas, né? E teve um período que ele, acho que deu R$100. Ana Rick, uma proposta da sua pergunta, se você me permite. Em maio do ano passado, logo o Gabriel ainda 8 meses, ela resolveu ir para lá para ver, para conhecer melhor o Janken, ela na esperança de viver bem, porque o Janken se declarava um grande amor. Por isso que vem aí essa questão do passional. Declarava um grande amor. Chegou lá em Teixeira de Freitas, Brito,
O que aconteceu? Ela era espancada, era judiada, ser viciada. Porque era a casa dos pais paternos. Isso, dos avós paternos. E ela foi e comunicou ao Conselho Tutelar. E ela disse ao Conselho Tutelar, eu quero fazer uma ocorrência policial. O Conselho Tutelar falou, olha, pode ficar pior as coisas. Como assim? Nós queremos essa investigação, nós queremos a apuração, porque a Lei Maria da Penha não foi aplicada lá na Bahia, lá em Teixeira de Freitas. E é verdade que o Janken fez um boletim de ocorrência contra a Ana Cláudia, que ela teria agredido ele? Não, existe... É verdade essa história? Não, mesmo porque o que foi é que houve uma discussão, mas é mentira este fato, não foi comprovado. O que foi comprovado é que ela, a Ana Cláudia, sofria sevícia, as marcas do corpo, batia. Mas foi comprovado, mas esse caso acabou não dando em nada também? Não, acabou não dando em nada porque o Conselho Tutelar fez um simples laudo, a Ana Cláudia ligou, mamãe, porque ela sempre chamou Dona Ana Lúcia de mãe, porque Dona Ana Lúcia a adotou, porque Dona Ana Lúcia era irmã da mãe de Ana Cláudia. Deixa eu perguntar para a Evelyn. A Evelyn, que está aqui com a gente, a Evelyn Cunha, ela é uma das melhores amigas da Ana Cláudia, né, que foi morta pelo Janken. Eu queria que você, seja bem-vinda, Evelyn, ainda não falou no programa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Quer dizer, o Janken era mesmo ciumento, como diz aqui a mãe da Ana Cláudia, ele queria que ela fizesse aborto, ele queria levar essa criança, o Gabriel, o filho, para ser cuidado pelos pais dele lá na Bahia. Era isso mesmo? Ele batia na ex-mulher, na Ana Cláudia? Era isso mesmo. Até quando o Gabriel nasceu, a Ana Cláudia me ligou e falou, nega, a mãe do Janken, eu não sei o que acontece, ela pediu pra mim dar o Gabriel pra ela. Aí eu falei assim, você? Ela falou assim, não, eu não vou dar pra ela. Imagina, eu falei assim, isso não dá, não, fica com o Gabriel, não dá o Gabriel pra ela. Aí depois, passado, né, quando ela foi morar na Bahia, a gente sempre se falava pela internet, sempre, quase todo dia. Ela sempre falava, eu não aguento mais, nega, eu quero ir embora, eu não aguento mais. Ele me bate quase todo dia, na frente da mãe dele, e a mãe dele não faz nada. Por que motivo que batia? Daí ela falava que ele não fazia nada, eles brigavam todo dia, ele não queria trabalhar, ele não queria estudar, ele não queria nada com a vida. Mas como é que eles né, viviam, namoravam, foram juntos para a Bahia? Como é que aconteceu esse caso de amor se... Ela, no começo, ela gostava muito dele. Quando ela conheceu ele, ela gostava muito dele. Eles se conheceram aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E aí depois eles foram pra morar na Bahia, quando o bebê nasceu? Quando o Gabriel estava com 11 meses. Mas, Evelyn, hoje, nos dias de hoje, antes da morte, eles tinham algum tipo de relação? Porque a gente vê o vídeo dos dois chegando juntos, chegando do estádio, parece que é um casal, realmente. O menino no ombro, eles conversando, ela aparentemente tranquila. Complementando essa questão que a Cris Flores está levantando, né, desse vídeo em que eles aparecem aparentemente bem e tudo mais, é bom que se diga o seguinte, eles foram ao estádio de futebol assistir um jogo juntos. Inclusive tem aquela história de que ela conseguiu os ingressos para assistir o jogo outro jogador. Do próprio Fábio Costa, que acabou sendo o pivô do ciúme. E aí? Então, ela não tinha nada com ele, ela falava que ela não gostava mais dele, ela falava até que ela tinha nojo dele, por isso ela não tinha mais nada com ele. Ela não gostava mais dele. Não tinha mais nada com ele. Quem foi a pessoa que foi entregar os ingressos na porta do estádio para ela? Então, eu não estava na hora que ela chegou eu cheguei depois dela no estádio. Você também foi assistir esse jogo? Eu fui com ela, eu encontrei ela já dentro do estádio. Quem entregou para ela foi um segurança do Fábio. O Fábio Costa disse isso. Agora, foi um segurança. A Ana Cláudia estava envolvida com algum jogador de futebol, ela estava namorando alguém, outras pessoas, outros pretendentes, outros homens estavam em contato com a Ana Cláudia, que pudesse gerar todo esse transtorno na cabeça do Janken. Claro que nada justifica, mas o ciúme parece ter sido o problema aí, né? Ela estava se relacionando com algum jogador de futebol? Não, ela não estava com ninguém. Qual era a relação dela com o Fábio Costa? Ela conheceu ele no Corinthians, mas ela nem falava. Ela frequentava os treinos? Quando ela sempre ia no treino. Ela jogava no Corinthians, ela, se me permite, ela era uma menina muito carinhosa, tal como essa jovem que está aqui, ela é corintiana, ela torce, gosta de futebol, e a criança, o Gabriel, gostava de futebol. Ela foi naquele dia lá, tanto que ela beijou o Ronaldo Fenômeno. Beijou o Ronaldo, aquele beijo foi um beijo de fã e tal, e levantou toda uma questão, levantou até aquela questão do telefonema, porque ela ligou para uma amiga por